tentando aqui achar onde é que coloca o nome da live. Deixa eu ver aqui. Estão me escutando bem? E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a live tá muito interessante, tá? A gente vai falar como emagrecer de uma vez por todas, sem sofrer. Não existe nada de mirabolante, vocês vão ver, mas o conhecimento é libertador. Deixa eu ver. Tentando ver se ela entra. E aí? Tudo bom? Eu tô vendo só a cortina. Deixa eu só... Peraí, só um minutinho. Tudo bem, doutora Patrícia? Deixa eu só organizar aqui. Eu tô procurando o filtro. Vou falar sem filtro, não acredito. Eita, terrível, terrível. Olha, gente, eu tô tão viciada em filtro do Instagram que eu não tiro mais foto. Eu tiro prints de stories. Porque... olha como a gente fica com a pele boa. Olha, é um filtrozinho light. É um filtrozinho light, a pele fica tão bonitinha. Mais viçosa. Ai, fiquei viciada. Vai ser assim mesmo. Vou ficar branca. Ah, meu Deus. Quem de vocês aí também é viciado em filtro, hein? Que eu sou totalmente viciada em filtro. Olha, para você me ver feia, acabar, se maquiar, você tem que me ver ao vivo. Assim, na internet não, né? Boa noite, pessoal. Tô vendo aí vários seguidores, familiares. Tô vendo minha tia, Vera. Olha aí. Tudo bem, Vera? Sejam bem-vindos. Nutricionista Karina Leles. Então, vamos lá começar? Muita gente querida, vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu sou médica. Meu foco no Instagram é falar sobre medicina de estilo de vida, tá? Emagrecimento, hábitos de vida saudáveis. A minha meta é que todo mundo fique magro, saudável e jovem até o último momento da sua vida. Isso aí isso chama-se de decáton da longevidade. São as metas que a gente quer, são as 10 coisas que a gente quer fazer na velhice. Então, é um assunto bem interessante, que eu até vou fazer uma live depois sobre isso. Mas o meu foco é esse, é que a gente fique, que a gente tenha a nossa melhor versão. Então, como é que eu, Patrícia, posso ficar o melhor possível? Né? O melhor em saúde, o melhor em composição corporal, o melhor possível, de uma forma mais natural, sem estresse, porque também estresse faz mal, né? Então, não pode se estressar. Então, essa é a minha meta aqui no Instagram. E eu convidei Paula para falar como é que a gente consegue emagrecer. A gente vai conversar como a gente consegue emagrecer sem sofrimento, porque eu tenho uma surpresinha no final da live. Eu falo depois. Paula, pode se apresentar. Olá, para quem não me conhece, né? Eu sou Paula, nutricionista, sou graduada há 10 anos, atuo no consultório, já atuei na área clínica, gerontologia, né, com idosos, emagrecimento, enfim. E meu foco atual é longevidade 40 a mais. Então, o meu público é acima de 40 anos, né? Com o objetivo de hipertrofia muscular,
Aumento ali da massa magra, né? Pessoas que praticam atividade física, tanto homens quanto mulheres. Pacientes também com objetivo de emagrecimento, né? Que estão ali sobrepeso ou em obesidade, ou com alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, algum problema cardiovascular, dentre outras necessidades que a vida moderna, sedentária, e o excesso, né, de alimentos industrializados acabam adoecendo a população de modo geral e esse público, né, acima de 40 anos, que tem um olhar de tanto a questão da necessidade, né, muitas vezes o paciente ele vai para o médico, faz uma consulta, realiza ali os exames laboratoriais, exames de sangue, vê ali que está precisando, uma necessidade, então procura um nutricionista. Ou então, pelo fator mais estético mesmo, ou ambos, né, associados. E aí, quando a gente fala sobre emagrecimento, é o assunto mais abordado no Google, na rede social, né? Todo mundo quer uma fórmula mágica para emagrecer, todo mundo já fez algum tipo de dieta, todo mundo já teve algum tipo de experiência, né, no processo de emagrecimento, seja ele positivo ou negativo, enfim. O que é mais comum? O efeito sanfona, né? Os pacientes que ganham peso, começam ali um tipo de dieta e emagrecem, mas posteriormente acabam recuperando esse peso que perdeu e fica ali nesse efeito sanfona, acaba desestimulando e muitas vezes desistindo desse processo, acham que é algo realmente impossível, né, de se manter. Que na E verdade aí não é, envolve né? Na verdade não é. Na isso. verdade a gente precisa basicamente do conhecimento adequado e do planejamento. Aí para você planejar envolve você querer, você tá pronto e você achar que é possível, né? Senão você não vai planejar uma coisa que é impossível, você nem tenta planejar. Então assim, não emagrecer não é fisiológico realmente, então não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. A gente hoje, inclusive, tem muito mais armas. Hoje a gente conhece muito mais a fisiologia, nós temos medicamentos mais eficazes, nós temos um arsenal gigante para ajudar o paciente. O grande problema é que, como é muita coisa, o paciente fica, né, a pessoa que é leiga, inclusive alguns profissionais também, ficam um pouco perdidos em relação a o que realmente é o mais adequado fazer. Mas antes de a gente falar o que é mais adequado, vamos logo começar com uma coisa que é super importante você entender. A live é sobre emagrecer sem sofrer em qualquer idade. E em qualquer idade, a gente já pensa logo na pessoa mais velha, porque jovem a gente sempre acha que é mais fácil emagrecer. E é. Mas por quê? Então, assim, é mais difícil emagrecer com a idade? É. Só que não é pelos motivos que a gente achava que era até pouquíssimo tempo atrás. Então, até ano passado, acho que ano passado ou retrasado, a gente tinha essa dúvida. Mas foi feito um estudo muito grande. E o que é que a gente viu? Um metabolismo basal, que é aquele responsável por você estar vivo, por você respirar, tá? Aquele que você está deitado, sem fazer nada. Aquele metabolismo ali, ele não diminui com a idade, tá? Não diminui. Então, não é por isso que a gente não consegue emagrecer com a idade. Mas alguma coisa acontece, é verdade. O gasto energético ele é formado por várias coisas, certo? Por várias partes. Então, nós temos o metabolismo basal, que a gente já viu que não muda. Nós temos o gasto energético dos alimentos, tá? Então, quando a gente come, a gente gasta energia para digerir aquilo ali. Não é de graça, tá? Você imagine como é que você vai fazer para digerir a fibra, né? Metabolizar a fibra, metabolizar a carne. Então, isso gasta energia. Então, são duas coisas que
que já estão fazendo você gastar energia. Uma outra coisa que faz você gastar energia é o exercício físico, né? Academia, o vôlei, essas coisas. O esporte e o treino. Mas tem uma outra coisa, que essa aqui, ela é invisível, mas ela muda muito com a idade. A gente chama de NET, que é a sigla em inglês, para gasto energético não relacionado ao exercício físico. É relacionado à atividade física que a gente faz espontânea, tá? Então, por exemplo, conversar se balançando assim. Isso aqui é uma característica, é um movimento. Então, todo movimento espontâneo que você faz, é um movimento que você faz de propósito, espontaneamente, mas que não é nem exercício, né, não é academia nem nada, isso aí é o gasto energético, não exercício, tá? É atividade física, porque você está se mexendo, mas não é o exercício físico. Isso aí cai muito com a idade. Para um pouquinho para pensar. Quando você tinha 15 anos, era igual o pimentinha lá, você ficava, né? Você fazia muita coisa. A sua diversão era ativa. Você dançava quando você ia para a festa. Ficava em pé. Pelo menos ficava em pé. Tinha uns que não dançavam, né? Ficava só em pé, coitado. Mas ficava em pé. Hoje, em vez de eu dançar a noite inteira, eu passava a noite inteira sem dançar. E sem beber, porque eu não bebia. E sem comer também, que as filas eram enormes, eu também não tinha dinheiro. Eu ia gastar meu preciosíssimo tempo na fila para pegar um cachorro quente. Eu ficava dançando. Hoje, qual é o meu lazer? Restaurante. Ficar bem sentadinha no restaurante. Isso porque eu sou uma pessoa preocupada, né? Imagine quem não é. Então, assim, o gasto energético não relacionado ao exercício, a movimentação espontânea cai muito. Jovem, geralmente, anda de ônibus, quando ele fica mais velho, não anda. Anda a pé, mais velho não anda. Então, o jovem, ele tem uma atividade espontânea, por mais sedentário que ele seja, maior do que essa mesma pessoa quando envelhece. E é esse tipo de metabolismo, esse tipo de gasto energético que cai muito com a idade. Cai também um pouco, por exemplo, o metabolismo o gasto energético com alimentos. Com a idade, a gente tende a comer menos proteína. Então, a gente gasta menos energia. Porque a proteína gasta muito mais energia para ser digerida. Já o carboidrato gasta quase nada. O idoso, Verdade. os mais jovens, mas o idoso ele só come massa. O idoso só come bolo, pão, papa de aveia. Olha. Então, Aqui no Nordeste é comum idoso consumir bastante café, café de manhã, café depois do almoço, café à tarde e às vezes até à noite. Com excesso, né, de cafeína e de estimulante, muitas o vezes jovem, o mascarando. adulto faz isso também, né? O jovem não toma muito café. Atualmente o adulto faz muito, né? É. Quem Quem trabalha é muito trabalha. comum. Já o jovem não toma café. O jovem Então toma assim, café. a própria cafeína já vai mascarar muitas vezes uma deficiência nutricional de B12, de vitamina D, de ferro. Às vezes o paciente ele está com anemia, está com a falta de B12, está com muita fadiga, enfim, né? Aquele cansaço durante o dia e fica ali tomando bastante café para proporcionar ali uma energia, uma falsa energia, né? Uma disposição devido ao estimulante da cafeína, mas continua ali com a deficiência nutricional e se excedendo no consumo do café. Aí, quando ele vai para o nutricionista para reduzir esse consumo, é difícil, porque o organismo ele se acostuma. Ele fica realmente viciado, né? No excesso da cafeína. Tudo com moderação. E aí a gente já viu que a gente já tem um ponto aí para desmistificar. Seu metabolismo basal não é o culpado. Mas tem uma outra coisa também que acontece nas mulheres, nos homens também, mas é muito mais discreto, isso é mais lento e a gente não percebe tanto.
que é a alteração metabólica da composição corporal. A mulher, até o climatério, até começar a perder os hormônios, e principalmente antes da depois da menopausa, né? Até não, ela é muito mais protegida da obesidade. Ela tem uma obesidade menos perigosa. A gente engorda mais no quadril. É uma obesidade mais bonita, menos perigosa, não tem tanta alteração visceral como tem no homem. Quando a gente vai perdendo os hormônios, não é que nosso metabolismo basal, a energia gasta, muda. A gente muda a distribuição da gordura. Então, quando você engorda, você não engorda mais no quadril. Você começa a acumular gordura visceral, gordura no abdômen, que é muito mais perigosa, tá? Então, isso também é um complicador, tá? Só que a gordura visceral, ela não é mais difícil de sair do que a gordura subcutânea, não, tá? É mito isso. Na verdade, a gordura visceral, ela sai até Ela é mais primeiro. maléfica, não é mais difícil de queimar, né? Exatamente, ela é mais maléfica. E o detalhe interessante, ela é mais maléfica justamente porque ela é mais disponível. Ela vamos dizer assim, se move mais. Então, ela se deposita mais, ela é mais metabolicamente ativa de forma inadequada, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente tem essa alteração também de composição corporal, mas não tem alteração do metabolismo. Então, primeiro mito, não é mais difícil perder peso com a idade, porque o metabolismo basal baixa, ou porque tem alguma coisa catastrófica hormonal acontecendo. Não. Não é culpa do metabolismo. Todo mundo culpa o metabolismo. Não é culpa do metabolismo. Tá? Pode haver uma culpa dos hormônios em relação à composição. A você engordar de forma menos adequada, vamos dizer assim. A gordura ir para um canto menos adequado. Mas não que você engorda mais. Você engorda errado, vamos dizer assim. Tá? Então, seu acúmulo de gordura não vai para o canto certo. Mas você não engorda mais por causa disso. Há, na verdade, até um certo aumento da gordura corporal. Porque também há a diminuição do músculo e tal. Mas esse aumento na menopausa é pequeno, tá? A média de aumento por ter chegado na menopausa é 1,5 kg. Então, não faz muita diferença o fato de você ter entrado na menopausa vai engordar mais. O que faz mais diferença realmente é a queda da atividade espontânea e a alteração da composição corporal e para onde vai a gordura. Essas são as alterações mais importantes com a idade. Sendo assim, em qualquer idade, a dieta é a mesma. Tá? Assim, o segredo para emagrecer é o mesmo. Certo? Com a idade, a gente aumenta um pouquinho a necessidade proteica. Mas, assim, na base, a ideia de emagrecer em qualquer idade tem a mesma base nutricional. Tem a mesma ideia. Né? É a mesma noção. Não tem nada assim milagroso porque você ficou mais velho, vai ter que mudar a dieta por isso, para emagrecer. Não, vai ter que excluir para sempre algum tipo de alimento, enfim. Tudo, é claro que tudo tem que ser avaliado de forma individualizada, né? Se você tiver ali com a hemoglobina glicada, que está relacionado à sua glicemia, né? Ao nível de glicose no sangue. Então, se tiver uma alteração ali, é claro que o nutricionista ele vai dar uma reduzida no consumo ou até suspender o consumo de açúcar da sua alimentação. Mas repetindo, é muito individual, certo? Não é porque você quer emagrecer que você vai retirar o açúcar para sempre ou retirar algum tipo de alimento ou ingrediente para sempre da sua vida. É muito individual, certo? É conforme os parâmetros de sangue, conforme o seu relato clínico, né? O que é que você sente? Você sente desconforto gástrico, intestinal? Então, o que tiver acontecendo ali no seu organismo é que a gente vai, o nutricionista ele vai padronizar ali em relação aos alimentos. Existem os detalhes individuais por tolerância, por alguma doença específica, né? Isso. Aí a gordura detalhes... no fígado.
né? Que é Esses muito detalhes comum a individuais. gente receber com muita frequência, esteatose hepática. Então, tem essas particularidades que são individuais de cada paciente, tá? Mas que a principal justificativa para o objetivo de emagrecimento é depois dos 40 anos, depois dos 50, ou muitas vezes até depois Dos dos 30, 30, depois dos a pessoa já 30, fala depois depois dos dos 30 já. 35, eu não consigo mais emagrecer. Eu era tão magrinha, meu manequim era 38, eu vestia tal roupa, eu era assim, eu não fazia atividade física, eu não tinha nem fome, e agora eu tenho muita fome. Eu tô engordando muito, eu vejo que é do metabolismo, e muitas vezes, quando a gente vai fazer a anamnese alimentar, o que é a anamnese alimentar? É avaliar o que você está comendo. Quando faz a anamnese alimentar, que vê o que você está comendo e a quantidade, a gente entende que você está comendo mais calorias do que você está gastando. Você gasta X calorias, mas você está consumindo muito mais. Então, para onde é que vai essa quantidade de calorias a mais que você consome? Vai ficar ali como reserva, como gordura adiposa, gordura no seu corpo. Ela não foi queimada, então não tem para onde ir, fica ali como reserva, né? E como a doutora Patrícia falou, quando se é mais jovem, a gente tem uma tendência realmente a realizar mais atividades diárias, caminhar mais, correr mais, praticar esporte, se exercitar, brincar, correr. Então, com o passar do tempo, vai reduzindo, né? Então, a maioria da forma de trabalho atualmente é sentado no computador, o dia inteiro, se levanta alguns momentos, né? Muitas vezes tem paciente que relata que eu não consigo nem sair do computador, muitas vezes nem para urinar. Então, assim, são situações bem complicadas do nível de sedentarismo, né? É um sedentarismo muito exacerbado. Então, o nosso corpo, ele precisa se movimentar, certo? Precisa se movimentar, precisa sair do sedentarismo, e consumir menos caloria do que gasta ao dia, para poder, de fato, conseguir emagrecer. Aí, em relação à dieta, a primeira coisa que a gente tem que pensar: dieta não significa período de restrição alimentar para emagrecer. Isso não é dieta. Dieta é o que você come todo dia, tá? A etimologia da palavra significa o que se faz todo dia, tá? E não o que a gente faz para tal coisa. Então, dieta para emagrecer, dieta para engordar, dieta para renal, dieta para não sei o que lá. A gente convencionou assim porque a gente acabou usando a palavra nesse sentido. Mas o real sentido da palavra dieta é o que você faz todo dia. Então, todo mundo tem uma dieta, tá? Então, pode ser boa, pode ser de emagrecer, pode ser uma dieta de engorda, pode ser uma dieta saudável, pode ser uma dieta muito ruim, mas é uma dieta. Então, não importa o que você está comendo, você está de dieta. Você tem uma dieta específica, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que dieta não é, eu vou aprender esse macete, vou ficar alguns meses fazendo isso. Quando eu emagrecer, eu volto ao que eu estava fazendo antes. Não pode. Você vai engordar de novo. E outra coisa. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Você vai engordar de novo. A pessoa faz isso. Então, não é para fazer isso, tá? Você tem que encarar a dieta como uma mudança definitiva de hábitos de vida. E se é uma coisa definitiva, não pode ser restritiva demais. Você não vai fazer. De vez em quando a pessoa pergunta assim na caixinha para mim: doutora, é melhor cortar os carboidratos para sempre? Ou então os carboidratos refinados para sempre? Eu digo: você vai conseguir? Não, ele não diz para sempre, ele diz assim: é melhor cortar os carboidratos refinados? Eu digo: por quanto tempo você vai fazer isso? Se estiver dentro de uma metodologia, ok. Então você está com planejamento, né? Você tem um planejamento de fazer uma dieta X, depois passar para Y, tal, blá, blá, blá. Ok. Agora, se você acha que vai fazer uma dieta super rigorosa, horrorosa, sofrida, catastrófica, Difícil, difícil, que não se encaixa na sua rotina, nas suas preferências mas que você vai alimentares. fazer porque é temporária, não vai dar certo.
certo? Não vai dar Não certo. vai. Porque depois que você parar essa maluquice temporária, como é que você vai manter? Então, assim, emagrecimento é conhecimento e planejamento. Você até pode planejar uma dieta um pouco mais rigorosa durante tantos meses, tal, não sei o quê, mas você tem que saber o que é que você vai fazer, tá? Marise é uma paciente minha que já emagreceu muito, muito feliz por ela. Ela disse, já fiz Parabéns, Marise. isso, é horrível. Antes ela fazia umas dieta maluca, né? Agora tá bem direitinho. Então, assim, ou fazer uma dieta que você não vai aguentar por muito tempo, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque você vai sofrer muito. Você vai parar a dieta, e quando você parar a dieta, você está tão sofrido que você não vai parar a dieta por uma dieta mais equilibrada. Você vai soltar a franga. Você vai chutar o pau da barraca. Entendeu? Então, isso não é inteligente. A dieta restritiva, claro, a gente tem pessoal que é restritiva, né? Porque eu acho o veganismo altamente restritivo, mas quem é vegano acha que não é. Então, a gente tem, né? O que é restritivo ou não. Mas o que você excluir uma coisa que você gosta para sempre, a não ser que você esteja por um motivo filosófico, como os veganos e tal, não sei o quê, não vai dar certo. Inclusive, meus veganos também não dão certo, não, porque quase 80% dos veganos voltam a comer carne. Não dá. Então, assim. Não, eu não conheci esse dado, viu? É, Olha aí o número. isso é um dado que tem no site dos veganos. No site, né, desses sites vegetarianos. A grande maioria volta a comer. Aí, assim, o ambiente é carnívoro, vamos dizer assim. Né? Então, fica muito difícil para a pessoa. Né? Eu acho, assim, muito difícil. Mas, de qualquer forma, não dá para você pensar em, assim, não como nunca. Isso é inviável. Às vezes, aí a pessoa fala assim, né? É melhor evitar os carboidratos refinados? Aí eu digo, você nunca mais vai comer pizza? Nunca, 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 nunca. Nos próximos 45 anos da sua vida. Assim, você vai viver mais 40 anos, 50 anos, você nunca mais vai comer pizza. Vai, ó. Não delira na maionese. Você vai comer. Então, é melhor que você coma com consciência, dentro da dieta. Tem um nutricionista meu que ele diz assim, não existe mundo dentro da dieta e mundo fora da dieta. Se você comer chocolate, ele está dentro da sua dieta. Você comeu. E dieta significa o que você come. Então, o que a gente pode fazer é equilibrar. Tudo bem, tem gente que prefere não comer. Tudo bem, você pode não comer por aquele período. Então, por exemplo, eu não gosto, eu não resisto. Se eu comer uma batata frita, eu vou comer o pote todo. Então, eu evito comer. Ok, você evita comer, mas você não vai não comer nunca. Então, você sabendo que você prefere evitar porque vai comer muito, é uma coisa. Você dizer que nunca mais vai comer, que não pode comer, olha, se você não tiver nenhuma alergia nem intolerância grave, pode. Agora, é inteligente? Vale a pena as calorias? Aí você vai pesar. Quando você tem o conhecimento, você tem a liberdade. Você vai ficar mais fácil para você. Porque vai ter um dia que você vai dizer, eu estou até com a barriguinha cheia, isso aqui, não estou com tanta fome, nada, não vai valer as calorias, eu não quero, hoje não. No outro dia, que você está bem focado, tal, diz, não, hoje eu acho que não tem problema, porque eu sei que essas calorias aqui vão ser mais do que eu planejei para hoje, mas que no meu apanhado geral não vão me prejudicar. Então, à medida que você tem o conhecimento e o planejamento, você tem a liberdade. É aquela coisa, disciplina e liberdade. Conhecimento é liberdade, disciplina é liberdade. Então, Planejamento é fundamental. às vezes, Eu gosto de trabalhar
Desculpa, doutora Não, Patrícia. Eu pode gosto ser. de trabalhar da seguinte forma. Um plano alimentar que se encaixe na sua realidade. Se você trabalha, por exemplo, se você tem que levar as suas refeições para o trabalho, como é que você vai preparar? Vai ser no final de semana? Vai ser de manhã? Então, tem que analisar essa logística. Você come em restaurante, almoça no restaurante, toma café em casa ou no restaurante? Quais são as opções que tem lá no restaurante que podem se encaixar no seu plano alimentar, né? De acordo com o seu objetivo, se é de emagrecimento, se é de hipertrofia muscular. Então, tem que se encaixar na sua realidade, né? Na sua rotina e também nas suas preferências. Não adianta eu colocar no seu plano alimentar feijão, por colocar uma coisa mais difícil, né? Grão de bico com lentilha ao molho, mostarda de gengelim. Lindo, maravilhoso, que você pode até ser super saudável, mas você tem uma vida super corrida, você não sabe nem o que é grão de bico, nem gosta, nunca comeu na vida. Então, assim, É, tem coisas que não vão fluir, né? Não sim. vão, de fato, você não vai colocar em prática. Ou muitas vezes, se colocar, você não vai ter uma constância, né? Você não vai conseguir dar continuidade. Então, fica difícil. Então, tem que ser de acordo com sua realidade, suas preferências e o seu objetivo, né? Se for, também não é mil maravilhas, tá? Tem o seu Vai ter dia que esforço. você vai falhar, vai Tem ter. momentos no seu dia que você vai ter que dizer não, né? Em alguns alimentos, não, eu não vou comer isso hoje. Você chegou no seu trabalho, de repente fez todo um planejamento, levou um lanche, levou ali uma banana, 30 gramas de whey, tá na hora do lanche, todo mundo no seu trabalho ali compartilhando um bolo. Aí, de repente, você se vê naquela situação, não, eu não vou comer meu bolo, eu trouxe o meu lanche de acordo com o meu plano alimentar, porque eu gosto, inclusive, eu vou comer o meu lanche. Né? Então, tem momentos que você vai ter que dizer não. Tem momentos que você não vai conseguir, né? Principalmente as mulheres que vivem aí em processo de alteração hormonal, então mexe muitas vezes com ansiedade, uma certa preocupação, a particularidade no dia a dia, e aí você acaba comendo. É o fim do mundo, de repente você comeu alguma coisa que não estava no planejamento? Não. Você vai recomeçar tudo de novo, porque acontece com todo mundo. Muitas vezes o paciente ele acha que só aconteceu com ele. Ah, eu acabei comendo bolo hoje de tarde, fiquei super desestimulada e vou desistir de tudo. Desse plano alimentar, não quero mais fazer nada. Agora que eu vou comer tudo, É. sai do plano alimentar e quer ir para o 80, né? Quer ir para o excesso. Então é uma conduta errada. Você entender que você errou, mas que você vai retornar posteriormente e vai dar continuidade. Outra coisa que eu gosto de fazer também, doutora Patrícia, siga o plano alimentar durante a semana e no final de semana, mas aí você vai escolher uma ou duas refeições no final de semana de preferência, porque no final de semana sempre aparece lazer, confraternização, né? E tudo envolve comida. E aí você, no final de semana, vai pegar uma ou duas refeições e vai substituir por algo que você gosta, certo? É como se fosse aquela refeição livre, que alguns profissionais utilizam esse termo, eu utilizo refeição diferente, que de fato é diferente. Mas que Não você pode vai ser muito comer com livre, não, porque moderação. se for livre demais, acaba com todo o esforço da semana. Então quer dizer que o restante da refeição era uma prisão e essa é livre, sabe? Então, até as palavras, elas têm poder, né? Na nossa mente, no nosso subconsciente, na hora de mudar aquele hábito ali. Então, é uma refeição diferente que você vai comer e não vai se sentir culpado porque está comendo aquilo ali diferente. Muito pelo contrário, é um momento de você mudar ali o paladar e entender que aquele bolo que você está comendo na refeição diferente, ele não vai sumir da sua vida, que você tanto gosta daquele bolo. Você vai poder comer, mas que com consciência, com moderação, é aquela quantidade, uma fatia, vamos dizer assim, né? Depende de cada paciente. E se o paciente tem uma certa compulsão por aquele alimento,
Eu sempre digo, não faça em casa. Ou não coma em casa de preferência, Sim. se você tem a compulsão. Porque você vai cortar uma fatia, depois você vai cortar outra e outra e outra, e vai comer excessivamente. Então, é muito melhor você ir para um café, pedir uma fatia, que você usa mais o seu subconsciente e consegue comer só uma fatia. Então, e outra coisa, coma devagar, não esteja apressado ou estressado nessa refeição diferente, porque aí você vai comer devagar, você vai saborear e entender que aquele alimento não vai ser excluído, né? Mas que você vai consumir de forma em menor quantidade e com menos frequência, né? Só uma vez ou duas vezes no final de semana, durante a semana inteira, e ele vai ter um impacto mais sutil, porque o que vai ter maior impacto é o que você vai comer com maior frequência, que é o plano alimentar, com aquele objetivo ali de emagrecimento, contado as calorias, tudo bem direitinho. Isso. Uma coisa que eu faço que a medicina do estilo de vida se percebeu, e é um dos pilares, é que quem sabe cozinhar e quem cozinha em casa come melhor. Mesmo as pessoas que não se Verdade. preocupam com a dieta, só pelo fato de terem feito em casa, a comida vai ser mais saudável. Porque no restaurante, ele coloca muito mais óleo, muito mais sal, muito mais temperos artificiais. Tempero E em artificial. casa, não. Em casa, você pode ter esse cuidado. Então, uma coisa muito, que ajuda muito a fazer dieta, uma dieta, quer dizer, fazer dieta todo mundo faz, né? Fazer uma dieta adequada é você saber cozinhar. Não precisa cozinhar aquelas coisas, não. Mas fazer coisas simples em casa ajudam muito. E assim, se você vai fazer em casa, por que você vai fazer batata frita? Gente, não faz batata frita. Porque você não faz batata rústica. É uma delícia, muito mais chique, muito mais gourmet, tá? Então, assim, em casa você pode escolher alimentos muito saborosos que são um pouco menos calóricos. Então, assim, por que eu vou fazer em casa uma coisa que eu sei que é altamente calórica, que não tem, né, uma fritura dessas, assim? Então, por exemplo, eu como batata frita, mas em casa nunca fiz, nem pretendo fazer. Por quê? É uma coisa muito engordativa, suja tudo. É assim, já a batata rústica, eu coloco um pouco de azeite, sal grosso, alecrim e boto na airfryer. Fica uma coisa maravilhosa. Você faz a batata Uma inteira, quando é com a delícia. batata bolinha, ou batata cortada como se fosse maçã, né? Tem um nomezinho para aquele corte, eu esqueci. Cortezinho tipo maçã. Gomos. Fica uma delícia, entendeu? Uma delícia. Você pode botar páprica, aí você pode engolfar, pode fazer muita coisa. Então, assim, em casa, com um pouquinho só de planejamento, um pouquinho só de lembrar disso. Ah, uma coisa interessante, que é, muitas vezes a pessoa não lembra de ser mais saudável. Não lembra de ser menos calórico. Mamãe tem uma sobremesa que ela faz com abacaxi, flan e açúcar. É bem gordativo. Mas só que a cobertura é creme de leite. Aí eu disse, mamãe, coloque iogurte grego. É mais gostoso, porque o creme de leite tem gosto de nada. Um iogurte grego é muito mais saboroso e fica muito mais saudável. Menos calórico e com um pouquinho mais de nutrientes e tal. Ela esquece de fazer isso. Então, assim, toda vida que eu pego uma receita, a primeira coisa que eu penso é como fazer essa receita ficar mais saudável. Isso é automático na minha cabeça. É Duas. espontâneo. É espontâneo. Espontâneo. Então, esse pensamento deve ser trabalhado na pessoa. Na maioria das pessoas, não é espontâneo se pensar em saúde, não é espontâneo se pensar em hábito saudável. Mas se a gente não está para aprender, a gente não está no mundo para evoluir, a gente está no mundo para aprender. Então, não custa nada a gente tentar. Tem paciente minha que já tentou emagrecer várias vezes. Então, assim, já passou vários meses nessa tentativa, ao longo dos anos. Aí uma coisa importante que a gente tem que pensar, os anos eles vão passar de qualquer maneira, certo? Exatamente. E você tem, por exemplo,
eu tenho, vamos dizer, tem 40 anos de idade, nunca consegui emagrecer. Ok, você tem mais 40 para tentar, assim, para evoluir, para aprender. Então, não vai aprender tudo uma vez. Ah, eu nem pensei em botar. Ela faz, Sim. eu nem pensei em botar no iogurte. Sempre tem a próxima vez. Vamos ver se na próxima vez lembra do iogurte? Você já está melhorando a qualidade dessa sobremesa. Outra Aí, questão né? também, Então você vai evoluindo. de repente, só para vocês terem noção, quando o nutricionista ele elabora um plano alimentar, ele utiliza toda a anamnese alimentar, o objetivo, etc, etc. Quando passa ali 30 dias, é importante mudar alguma coisa, é importante entrar em contato com o paciente e perguntar: o que é que você está gostando? O que é que você enjoou? O que é que você não se adaptou? O que é que você não gostou? O que é que você quer alterar? Porque há essa necessidade. Então, muitas vezes o paciente ele faz ali 30 dias e aí diz: vou desistir porque Tá, eu enjoei disso coisa, aqui. Ele não entende que existe a assim, possibilidade os de ir ajustes. alterando. E é muito importante essa alteração com o passar do tempo. Por quê? Você altera um alimento que enjoou, então você consegue dar continuidade, seguindo a mesma proposta ali de déficit calórico, se o objetivo for emagrecimento, e consegue dar continuidade aos resultados, né? Então, isso é muito importante, esse Os ajustes. acompanhamento, porque o É, emagrecimento, como estávamos falando, tem altos e baixos. Tem momentos que você está mais empolgado, mais com mais tempo disponível para preparar esses alimentos em casa, muitas vezes. Você está bem emocionalmente, mas vai surgir um momento, um mês, comecei o plano, comecei a minha, praticar atividade física, mas o meu filho adoeceu, mas eu tive um problema no meu trabalho, mas aconteceu algum problema, enfim, alguma particularidade da sua vida que acontece com frequência, né? E de repente você não conseguiu ali dar continuidade. Então procura o profissional e vê o que é que pode ajustar para você conseguir dar continuidade, mesmo com aquelas intercorrências que vão surgir durante o processo, tá? Porque o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o momento perfeito, 100% perfeito, ele não vai existir para você fazer uma mudança alimentar. Sempre vai ter alguma coisa no trabalho, alguma coisa em casa, o tempo está mais corrido, enfim, alguma coisa, porque a nossa vida é é. assim, né? Então, assim, Muitas não vezes eu existe aquela espero isso, né? perfeição. O perfeito. Todo Não, vou mundo começar espera o agora. momento perfeito para começar. Não, quando eu estiver bem financeiramente, eu vou fazer beach tênis. Não, quando eu tiver com mais tempo, eu vou fazer minha atividade física de manhã. Quando eu tiver, então assim, sempre Sempre há alguma coisa. então, É, assim, use a sua realidade, do jeito que está hoje. use o que você tem no momento ao seu favor. Se você tem aqueles alimentos em casa, se você tem aquela possibilidade, então faz. Se você tem só o seu condomínio para fazer uma atividade física, faz. Eu só consigo caminhar aqui, então vai caminhar. Não, só consigo correr no momento. Mas o importante é você sempre É. se avaliar e colocar em prática Se a e dar pessoa, continuidade. se a pessoa tiver em mente a ideia de, se ela colocar isso como uma prioridade, de melhorar os hábitos, a gente vai conseguindo arranjar brechas. Então, qual é a ideia? Né? No acompanhamento que a gente faz, a gente quer ver o que, é que o paciente está conseguindo fazer. Porque, por exemplo, ele pode dizer, que eu vou jantar tal hora, tal coisa. Aí o trabalho muda o horário. Ok, vamos mudar. Não dá mais para jantar naquele horário, não dá mais para jantar aquilo, não dá mais para fazer tal coisa, a gente muda. Mas se você tá sempre com essa prioridade na cabeça, de planejar a sua saúde, vai ser muito mais fácil. Certo? Então, assim, a saúde, o planejamento da saúde tem que ser uma coisa natural. Aí uma coisa que me perguntam muito. Mas coitada de mim, só eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer tanto sacrifício, coitada de mim.
Não, querido, não é coitado de você. Todo mundo tem que fazer. Porque hoje, se você olha para aquela pessoa e você acha que ela está magra, mas ela tem hábitos de vida ruins, ela não está magra. Ela está pouco pesada, certo? Ela tem pouco peso, pode até ser, mas ela não está magra. A pessoa, para estar magra, ela precisa estar fazendo exercício físico e se alimentando bem. Qualquer pessoa que não está fazendo isso, tá? Ela não está magra. Ela não tem músculo. No mínimo, ela tem deficiência de músculo, o que vai proporcionalmente aumentar a gordura, mesmo que ela seja bem levinha na balança, tá? Então, não precisa se penalizar. Ai, só eu tenho que me preocupar com a saúde? Não, todo mundo tem. E que bom que você está se preocupando. É uma oportunidade, é um autocuidado. Então, você está sendo privilegiada porque você está tendo essa ideia de se cuidar. Tá? Não é o castigo porque estou acima do peso. Não. É uma oportunidade de ter bons hábitos para melhorar a minha saúde e da minha família. Porque, principalmente se é mulher, se a mulher tem bons hábitos, ela carrega a família. Primeiro que ela que escolhe o supermercado, ela que escolhe a alimentação da família. Então, a mulher tem um poder muito grande de transformação dentro da família. Quando você Verdade. tem uma mulher que tem hábitos de vida saudáveis, eu pego muita gente que o marido tem hábitos saudáveis. Não adianta nada o marido ter hábitos saudáveis. As crianças não têm hábitos saudáveis porque o pai tem. Elas têm quando a mãe tem. Entendeu? Então, a mãe tem que ter hábitos saudáveis. As crianças podem até seguir o esporte do pai, mas eles vão seguir a alimentação da mãe, tá? Então, vocês, a nossa responsabilidade, ela é ainda maior quando a gente tem uma família, porque é a nossa que as crianças vão seguir, certo? Então, se você é magrinha, se você é gordinha, tal, você vai ter que ter hábitos de vida saudáveis. Você vai ter que ter uma dieta adequada, você vai ter que fazer exercício físico. Qualquer pessoa. Principalmente se for uma mulher, se for mãe, porque aí ela está cuidando dela e da família. Tá? Então, você pode até ter tido uma família com hábitos ruins, mas é sua responsabilidade passar adiante hábitos bons, certo? Anne está perguntando o que acha do jejum intermitente. E aí, Paula? Então, dessas dietas da moda, eu ainda utilizo, não com muita frequência, tem que ver a individualidade. Eu ainda utilizo a, a redução do carboidrato, né? Até porque a população em si, ela consome muito carboidrato, principalmente o industrializado. Então, eu gosto de dar uma reduzida, né? A famosa low carb. Em algumas situações, eu realizo. E tem um bom resultado, mas não é para todo mundo, tá? Sempre a individualização é mais importante. Já o jejum tem que avaliar bem, porque assim, as pessoas, elas só pensam no jejum matutino. Eu não tenho. O que é que acontece muito? Paciente acima do peso, chega no consultório, eu não tenho fome de manhã. Eu não gosto de tomar café da manhã, não tenho fome de manhã. Agora, à noite, eu como até as paredes em casa. É muito comum. Aí, como é que você vai ter fome de manhã se você se excedeu em caloria, em alimento à noite? É impossível. O problema então, não é que seu metabolismo, não é seu organismo que não tem fome de manhã. É porque você comeu muito de noite. Então, a maioria das pessoas que não tem fome de manhã, quando o paciente me diz, não tenho fome de manhã, aí eu pergunto a ele, que horas você come à noite e o que você come à noite? Se a pessoa janta 6 horas da noite, bem pouquinho, e ainda assim ela não tem fome de manhã, ok. Então, é uma particularidade, é algo realmente raro, né? Mas o que é comum é o paciente ele comer muito tarde da noite e grande quantidade, volume e caloria. Então, pela manhã ele não tem fome, realmente. Aí ele acha que de manhã jejum intermitente. Vai fazer um jejum, não vou tomar café da manhã,
Muitas vezes eles querem prolongar esse jejum, aí não almoça, aí Aí, lancha à tarde e à noite come 5 vezes mais. Então, assim, é um jejum que ele fez ali no período matutino, péssimo, né? Ele não vai ter resultado. essa não é a ideia do jejum. Vai bagunçar ali o metabolismo todinho. Tá tudo errado. O jejum que tem um bom resultado, se você quiser realizar um jejum, eu recomendo você realizar para a última refeição do seu dia, você realizar mais cedo. Então, você pega um jejum ali noturno mais prolongado, né? Um Você jejum janta bem cedo, bacana, né? janta mais cedo. Se Bem você cedo. quiser jantar ali até às 17 horas, e ali, a partir das 17 horas, né, a partir de 5 horas da tarde, você não come mais nada, né? Só bebe água, não bebe café, bebidas estimulantes Tá. para não atrapalhar seu sono. Se quiser um chazinho calmante, né, um chazinho de camomila, de erva cidreira, não vai interferir no jejum, a não ser que você não coloque açúcar, né? Mas sem açúcar não tem problema. E aí você vai ter um período de jejum noturno bacana e, de fato, você consegue dar uma reduzida aí até nesse volume abdominal. Agora, o que é o mais importante é você fazer o déficit calórico durante o seu dia. Você comer menos calorias do que você gasta ao dia. Se você fizer esse jejum, vai Tá só, bom. vai só ajudar, É. tá? Então, o Mas também jejum, não é para todo ele mundo. é. O jejum, ele é uma maneira de ajudar no déficit calórico. Ele sozinho não faz nenhum milagre. O jejum fisiológico, vamos dizer assim, também é interessante. Por exemplo, no, no jantar de meia-noite e comer de 6 horas da manhã. Você não dá tempo para o organismo descansar. Então, você atrasar isso aqui também é bom, assim, para o repouso, né, da noite, tá? Do trato gastrointestinal e tal. Então, é interessante que você jante cedo para dar esse repouso. Agora, se você vai ou não tirar o café da manhã, não vale a pena quando a causa de você tirar o café da manhã é comer muito no jantar. Aí não adianta. Eu também, quando eu como muito jantar, não tenho fome nenhuma no café da manhã. Agora, normalmente eu tenho Exatamente. fome. Por quê? Porque eu janto até 6h30, 7 horas. Tento não jantar demais. Aí de manhã, 6 horas da manhã, eu já estou mais de 12 horas sem comer. E comi pouco. Então, eu estou com fome. Tá? Então, a pessoa só vai ter fome realmente se der tempo do organismo gastar o jantar. Certo? Gente, então assim, resumindo, o cemitério das dietas é a fome. Então a gente não é para passar fome, nem para passar vontade, assim, morrendo se acabando. A gente tem que ter o conhecimento adequado, o planejamento adequado para encaixar uma dieta que seja prazerosa. Claro que a gente não vai comer tudo que a gente quer, mas ninguém come. Ninguém come tudo que quer. Nem a pessoa mais magra do mundo. Porque sabe que não pode, não vai comer. Não pode, né? E assim, fome, quando está perto da hora de comer, a gente tem que ter fome. Todo mundo tem que ter um pouquinho de fome. Você vai passar a vida toda sem fome nenhuma, é porque você está comendo demais. Então, você ter um pouco de fome antes da refeição, você querer comer algumas coisas e não comer, isso aí é você ser um ser humano. Agora, você passar o dia com fome e só pensar, né, e não poder comer nada que você gosta, isso aí é um sofrimento altamente desnecessário, tá? Então, a gente dá para emagrecer sem fazer esse sofrimento desnecessário todo. Aí, aumentando a dieta, aumentando a proteína, aumentando o volume dos alimentos, entendendo como é que funciona a alimentação. E isso eu já vou aproveitar para falar que a gente está fazendo uma série de lives, certo? Sobre como emagrecer sem sofrer. Hoje foi sobre dieta. Vai ter uma live semana que vem sobre a mentalidade. Então, como ter a mentalidade certa para não sofrer durante o emagrecimento. Vai ter também de treino e várias outras coisas que eu estou pensando. E no final de tudo isso, vai ter uma masterclass
Masterclass sobre como você chegar na menopausa fitness. Então, se você tem 40 anos, está chegando perto dos 40, ou se você tem mais, e quer chegar linda, sarada, magra e saudável na menopausa, não perca a Menopausa Fit, que vai ser a Masterclass. Eu vou deixar o link daqui a pouco para vocês, tá? E claro, né, que a gente sempre, quando está falando que vai ter aula grátis, é porque a gente quer fazer alguma coisa, né? E a Masterclass vai ser o ponto de partida da nova mentoria Você Mais Leve, que eu fiz o ano passado e fiquei enrolando, e esse ano vai sair novamente, porque foi muito legal, e esse ano vai ser mais longa, vai ser mais completa, porque eu senti que ajuda muito a pessoa. A pessoa vai conseguir emagrecer sem sofrer se ela tiver conhecimento e planejamento. E eu, na consulta de 1 hora, não consigo fazer, né? Então, eu É tento muita passar... informação, É né, muita doutora informação. Patrícia? Então, a minha consulta é longa, é 1 hora, 1 hora e meia. Tem o WhatsApp, que eu fico o tempo todo com a pessoa e tal. Mas é muita informação para passar. Então, eu vi que precisa de uma coisa mais longa. A pessoa precisa entender. Isso aí é para a vida, certo? E por que eu chamo de mentoria? Porque na medicina de estilo de vida, o médico é um mentor. Ele leva o paciente para chegar onde ele quer. E o que é que a gente, como médico, né, a gente como paciente, quer? Quer que a gente quer chegar na saúde mais plena, né? Na performance melhor como ser humano. Tá? Então, por isso que o nome é mentoria, Você Mais Leve. E ela vai sair finalmente na segunda edição, bem maior, bem mais longa, bem mais legal, tá? Com muita novidade. E eu queria agradecer muito Paula, porque Paula vai participar da mentoria, viu? Não percam. Ela vai estar lá me Coisa boa. ajudando vocês, porque emagrecer não é fácil, mas não precisa ser um sofrimento de jeito nenhum. É para ser um momento de É um autocuidado. processo. É um processo. É um processo de Não é um autocuidado. mês. Não é um mês de dieta. Não é aquela dieta mirabolante. E é a Não é aquela incorporação da restrição fitnesa. absurda. É um processo e vale a pena. Você vai incorporar a fitnesa, certo? Você vai ficar uma pessoa fitness, porque você vai entender como é que funciona. Que é fácil. Quer dizer, não é fácil, gente, mas assim, depois que você aprende, né? Tudo depois que a gente aprende é fácil. Então, vai ficar fácil para você depois que você aprender. Vai ficar natural para você fazer melhores escolhas para a sua vida, tanto na dieta, quanto no treino, quanto na própria mentalidade. Então, a ideia é realmente ajudar vocês em todos esses aspectos, tá? Então, eu vou deixar, depois da live, eu vou deixar o link para se inscrever na Masterclass, para entrar no grupo VIP, porque lá eu já vou colocar algumas informações, alguns resuminhos sobre as lives, tá? Para vocês já irem aprendendo um monte de coisa antes mesmo da mentoria começar. Queria agradecer, Paula. Muito obrigada. Pode dar seu recadinho, Paula. Eu agradeço. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Valeu. Tchau.